Uma das coisas mais bizarras de viver em 2025 é que você lê um título desse e já pensa, não é um absurdo não. Os fãs de Dragon Ball viam Freeza como o maior vilão, e ele voltou. Pediram o retorno do Trunks do futuro, e ele voltou. Pediram um Goku do mal, e apareceu o Goku Black. Pediram a canonização do Broly, e não vamos falar sobre a Kaio, esquece aquilo. E veio o Broly. Pediram a fusão Metamorô de Goku e Vegeta, e veio o Gogeta canônico. Pediram para que Gohan não fosse esquecido e retornasse aos seus dias de luta com um poder enorme e uma nova transformação. E veio o Gohan bestial. Pediram pra Piccolo, um personagem que foi tão esquecido, voltar a seu papel de destaque. E ele não ganhou uma nova transformação. Ele ganhou duas. E agora pediram o Super Saiyajin 4 e veio o Super Saiyajin 4, assim como eu já falo aqui no canal, desde antes dos rumores desse lançamento de Dragon Ball Daima, que em breve o Super Saiyajin 4 seria canônico. E você pode pensar assim, mas o Super Saiyajin 5 não seria ir longe demais? Afinal, todos esses elementos anteriormente mencionados eram elementos que já faziam parte da obra oficial de Dragon Ball. Mesmo o Super Saiyajin 4, porque existe uma diferença entre canônico e oficial. Canônico, basicamente, era tudo que era colocado na obra original do autor Akira Toriyama, que tinha saído da mente dele, ou então chancelado por ele, como por exemplo, o Broly, que foi reaproveitado por ele, mas não criado por ele, mas canonizado pelo próprio. Já oficial é tudo aquilo que é licenciado, não necessariamente canônico. Então, tudo que é canônico é oficial, mas nem tudo que é oficial é canônico. E existe alguma coisa canônica que não é oficial? Sim, existe. Na verdade, existiu, que eram basicamente as noções sobre fatos de Akira Toriyama que ele sabia pra ele mesmo, mas nunca compartilhou pra ninguém. Então, morreu com ele. Mas, via de regra, tudo que é canônico é oficial. Mas nem tudo que é oficial é canônico, como por exemplo, o Dragon Ball GT era oficial, mas não era canônico porque não tinha participação definitiva assim de Akira Toriyama. Só uma coisinha ou outra, um desenho ou outro, que nem dá pra contar. É por isso que, apesar do Dragon Ball Super anime ser canônico, a gente pode considerar que é um semi-canon. Afinal, coisas como a própria Kaio que eu mencionei, o Vegeta, o Super Saiyajin 3, foram adicionados pela própria Toei Animation e não estavam no roteiro original de Akira. Mas agora, vou trazer pra vocês um terceiro conceito que pode ajudar bastante vocês e acredito que basicamente todo mundo faça isso, mas não saiba o nome ou ainda não tenha tido consciência disso, que é o headcanon. E o que é headcanon? Não é red canon, beleza? Da palavra vermelho, e sim headcanon da palavra cabeça. É o canon que você faz na sua cabeça, ou seja, o que é válido pra você. Por exemplo, muitas pessoas que assistiram ao Dragon Ball Super consideram que o Dragon Ball Kakumei, uma obra que não é canônica e nem oficial, é feita por fãs muito talentosos, é a continuação canônica de Dragon Ball Super, mas na cabeça dessas pessoas, como um próprio headcanon. Outras pessoas têm no seu headcanon que o Dragon Ball Super e o Dragon Ball GT são canônicos, mas como que mistura uma coisa na outra, não fica contraditório? Bom, basicamente o headcanon também é muito hardcanon, digamos assim, porque o que manda nem sempre é o seu cérebro, e sim, às vezes, o seu coração, mesmo que não faça sentido. E por que estou explicando essas coisas? Para vocês poderem entender que o canon, ou seja, o que é canônico e válido, pode ser mais flexível do que parece. Mas quando falamos, por exemplo, do Super Saiyajin 5 ou qualquer outra coisa como elementos de Dragon Ball F, do próprio Dragon Ball Kakumei, que inclusive muitas pessoas acham que é melhor que o próprio anime de Dragon Ball Super, e inclusive tem um vídeo aqui no canal de 3 horas que é todos os capítulos do Kakumei, narrado com trilha sonora no estilo de um episódio, tá com bastante visualização e só aumenta, porque realmente é muito interessante e é a melhor forma de você consumir essa obra de Dragon Ball Kakumei, que tem um traço maravilhoso e uma história incrível. Então no final do vídeo, vou colocar na tela final para você poder assistir. Se você estiver assistindo ao vídeo no final de semana, ou até no seu horário vago, colocar na TV faz uma experiência incrível. Enfim, mas analisando por esse ponto de vista, que acredito que a maioria das pessoas concorda e até age dessa forma mesmo sem tomar consciência, que podemos falar um pouco melhor sobre o Super Saiyajin 5 e entrar naquela discussão que suscitei para vocês. O mais comum é que um elemento oficial ou de filmes ou de jogos se torne canônico por vontade dos fãs, assim como o próprio Super Saiyajin 4 recentemente e todos esses exemplos que eu falei no começo do vídeo. Mas e quando é um elemento não canônico e não oficial? Ele pode vir a se tornar canônico? Bom, na verdade, sim. E vocês vão entender um pouco melhor o que está por trás dessa onda de canonização e os próximos passos dela. Afinal, basicamente todos esses elementos que estão sendo canonizados, eu já cantei a pedra aqui meses ou anos atrás. Tudo porque é possível deduzir, por meio da lógica e das evidências, quais serão os próximos passos a partir da observação de padrões. Se vocês forem analisar, sim, o padrão é que algo oficial se torne canônico, mas coisas também não oficiais e não canônicas já se tornaram, entre aspas, canônicas, porém com rework, ou seja, retrabalhadas, assim como as próprias canonizações de coisas oficiais, a exemplo do Broly, que teve um gigantesco rework. Ou vocês vão negar que o Broly do Super não é outro personagem em relação ao do Z? E vocês podem se perguntar, o Universo Z tá falando que até elementos não oficiais podem se tornar canônicos com rework, mas quando isso aconteceu? E qual é a base para saber que isso aconteceu? Basicamente, recentemente, o Akio Yoko deu uma entrevista muito interessante, onde indiretamente explicou essa onda de canonizações. Inclusive, deu detalhes sobre coisas que aconteceram entre ele e Akira Toriyama
Toriyama antes do falecimento do autor. Ele contou que Akira Toriyama jamais entendeu a repercussão global de Dragon Ball e estava preocupado que em Dragon Ball Daima as pessoas não conhecessem o enredo de Dragon Ball, mas ao mesmo tempo, o plano dele e de Akira Toriyama era que este novo anime cativasse os fãs antigos de Dragon Ball GT, que no Japão tem uma aceitação muito melhor do que no Ocidente, e também os filhos dessas pessoas. Por isso o anime é um pouco mais infantilizado, para introduzir para essas crianças, que ainda são bem novinhas, a cultura de Dragon Ball para que possam acompanhar pelos próximos anos, e de acordo com Akio Yoko, ele acredita que Dragon Ball ainda será popular pelo menos pelos próximos 50 anos, então é um plano de longo prazo. E o que foi realmente matador nessa entrevista é que ele citou que ele mesmo, Akio Yoko, fez viagens pelo mundo para entender os desejos dos fãs de Dragon Ball, observou os cosplays e realmente entrou na mente dos fãs. E até mesmo no tempo em que ele participava da Dragon Ball Room, antes dele se tornar independente, criar uma empresa chamada Capsule Corporation Tokyo e começar a tratar dos assuntos de Dragon Ball mais diretamente, ele mesmo, ele e a produção já observavam esses fenômenos. E isso era claro. Tanto é que, como eu disse, a própria Toei Animation resolveu colocar o Vegeta Super Saiyajin Blue, coisa que não era do plano original. Tudo porque eles observavam elementos que eram fenômenos na base de fãs e introduziam no anime como forma de fanservice, um serviço para os fãs. E ele cita em sua entrevista diretamente que elementos como o Goku do Mal e o próprio Gohan branco foram introduzidos justamente pela observação dessa vontade dos fãs. E se a gente pegar especificamente esse ponto, Goku do Mal, qual era o Goku do Mal que aparecia aqui na base de fãs, nos mangás feitos por fãs, nos desenhos, e não era nem oficial e nem canônico? O Goku Evil. O Goku Evil, que tinha um visual com uma mistura de preto com vermelho, sempre foi um personagem folclórico da cultura popular de Dragon Ball. Existe o Evil em várias histórias, e é notável a semelhança entre o Evil e Goku Black, embora o Goku Black, na minha opinião, foi melhorado, tendo os amas por trás e tudo mais. Tudo para combinar também com o retorno de Trunks, e geralmente eles fazem isso em pares, como por exemplo, a canonização de um Goku do Mal fez par com o retorno de Trunks. A nova transformação de Goku, Super Saiyajin Blue, fez par com o retorno de Frieza. A canonização de Broly fez par com a canonização de Gogeta. E a canonização do Super Saiyajin 4 fez par com a canonização do Super Saiyajin 3 do Vegeta. Então, observando o próprio Evil e até o Gohan branco, que também não era oficial e nem canônico, não tinha Gohan branco em lugar nenhum, se tornou canônico. Então não precisa ser necessariamente oficial antes para se tornar canônico depois, como se fosse uma promoção direta. Mas, quando falamos de Goku Evil, ou até de uma transformação branca, a primeira coisa que lembramos é Dragon Ball AF, que também surgiu na base de fãs. Mas é aí que vem o ponto principal que corrobora para um possível Super Saiyajin 5, não necessariamente agora em Dragon Ball Daima, embora a gente não possa duvidar de mais nada, mas no futuro da obra, talvez a médio ou longo prazo. Você se lembra do mangá Dragon Ball AF, certo? Não foi o mangá Dragon Ball AF que criou o Super Saiyajin 5. Na verdade, o primeiro desenho viral do Goku Super Saiyajin 5 é este aqui que tá na tela. Ele foi lançado em uma revista espanhola chamada Hobby Consolas. Rodou o mundo e muitas pessoas, antes da internet surgir, acreditavam que aquele era o Goku Super Saiyajin 5 de um novo Dragon Ball que sucedia o Dragon Ball GT, e as pessoas também acreditavam que Dragon Ball GT era a continuação canônica de Dragon Ball Z, porque na época, cânone não era tão debatido e até no Japão as pessoas se importam com isso muito menos do que no Ocidente. E tinha até um mito aqui no Brasil de que no Japão já tinha a continuação de Dragon Ball GT, que já tinha esse Super Saiyajin 5, só não tinha saído ainda no Brasil, mas na verdade nada disso era real. A cultura de Dragon Ball na virada do milênio era marcada por vários mitos, mas também uma das épocas mais divertidas, pré-internet. Porém, o que pouca gente sabe é que esse não é o Goku Super Saiyajin 5, na verdade nem está escrito que é o Super Saiyajin 5, mas a maior curiosidade é que o Goku Super Saiyajin 5 também não é o Goku. Esse é um Saiyajin chamado Tablos, um OC, Original Character, do inglês, ou personagem original no português, sendo OC a abreviação. E provavelmente, derivado desse design, surgiu o mangá de Dragon Ball AF, feito por Young Didi e Toybo, reutilizando esse visual agora realmente no Goku e fazendo bastante sucesso, porque a qualidade de arte desse Dragon Ball era muito alta, e a base de fãs gostava muito dessas transformações espalhafatosas e do estilo da história. Dragon Ball AF tem vários arcos, e se vocês quiserem eu posso até mesmo trazer uma narração completa do Dragon Ball AF, assim como tem do Dragon Ball Kakumei, do Dragon Ball After, do Broly vs Jiren e várias outras narrações de mangá que tem aqui no canal, e a galera gosta bastante porque eu transformo em um episódio e fica uma experiência super imersiva. Provavelmente você já deve ter visto o meu vídeo de narração do Goku contra o Jiren, afinal tem mais de 1 milhão de visualizações, e se você quiser ver também, embalando essa onda do Kakumei, veja porque eu recomendo bastante, e se tem essa visualização não é à toa. Mas na época, Dragon Ball F realmente bombou bastante. Só que algo que poucas pessoas sabem é que Toybo, o criador do Dragon Ball F, tem uma ligação direta com o Dragon Ball atualmente. E o que aconteceu com o outro, Young Didi? Young Didi ainda desenha, faz mangás muito bons, porém, provavelmente ele não foi escolhido como real sucessor de Akira Toriyama, porque ele fez artes adultas com saliência dos personagens de Dragon Ball, e até vendeu isso, então acredito que esse foi o motivo dele não ter sido o sucessor de Toriyama. Talvez se ele soubesse que essa oportunidade pintaria, ele não teria feito isso. Então vamos focar em Toybo.
Toyble. Toyble, o criador de Dragon Ball AF, que utilizava o Super Saiyajin 4, o Super Saiyajin 5 e marcou gerações, foi contratado para desenhar o mangá de Dragon Ball Heroes, que foi um gigantesco progresso, sair de uma coisa que não era nem canônica nem oficial para algo oficial, o mangá do Heroes. Então o Toyble continuou trabalhando e saiu do codinome Toyble para o que conhecemos hoje, Toyotaro. Então Toyotaro foi bastante reconhecido no mangá de Dragon Ball Heroes com uma qualidade de arte cada vez melhor, então foi escolhido para fazer o mangá de Dragon Ball Super. E do capítulo 1 até agora, Toyotaro evoluiu absurdamente. Seus traços, sua qualidade de arte, ângulos, tudo foi aprimorado, principalmente sob os conselhos do próprio Akira Toriyama. E o mangá tem até um contato um pouco mais direto com Akira Toriyama do que o anime. Por isso, particularmente, eu considero o mangá, entre aspas, mais canônico no meu headcanon. Então Toyotaro começou a fazer o mangá canônico. Sim, ele é, junto com Akira Toriyama, responsável pelo mangá. Então, em todo mangá que você pegar, você vê história Akira Toriyama, ilustração Toyotaro. Mas agora Akira Toriyama passou para o outro mundo. E o que acontece agora? Toyotaro foi eleito sucessor de Akira Toriyama, continuando o mangá de Dragon Ball Super, que inclusive volta agora no dia 20, vocês vão ter cobertura completa aqui no canal. Então, existe uma ligação entre o principal propagador do Super Saiyajin 5 e um amante dessa transformação, assim como da transformação do Super Saiyajin 4, com o Dragon Ball atual. Literalmente, o Dragon Ball tá nas mãos dele, o Dragon Ball canônico. Então é daí que vem a maior possibilidade futura de uma canonização até mesmo do Super Saiyajin 5. Muitas pessoas dizem que vai ser uma mistura desse novo Super Saiyajin 4 com o Instinto Superior. E se vocês forem ver, realmente, quando junta as duas transformações, fica idêntica ao Super Saiyajin 5. Será que vão utilizar dessa forma, sendo o rework necessário para a forma vir? Bom, só o tempo dirá, mas agora não duvidamos de mais nada. Você sabia de tudo isso que eu falei neste vídeo? Teve muito conteúdo, não teve, galera? Deixa o like, é muito importante, se inscreva, hype o vídeo também e entre no servidor do Discord. Todo dia tá tendo bastante debate, canais de voz pra gente conversar sobre Dragon Ball, outros assuntos, jogar Sparking Zero e outros jogos online, divulgar suas artes, enfim, o servidor é muito legal, então dê uma conferida e é basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês e comente sua opinião aí embaixo. Te vejo no próximo vídeo, fico por aqui e fui!